Boa noite. Boa noite. Polícia Federal pega Lula em casa de surpresa e leva à força para depor. Ele é suspeito de receber vantagens com o dinheiro da corrupção na Petrobras. Quebra de sigilos revelou pagamentos milionários de empreiteiras ao Instituto e empresa de Lula. Ex-presidente afirma que se sentiu prisioneiro e que vale mais o show midiático do que a apuração séria. Dilma se declara inconformada e reclama que a condução coercitiva foi desnecessária. A presidente também rebate as acusações contra ela atribuídas ao senador Delcídio do Amaral. Manifestantes a favor e contra Lula se enfrentam diante do prédio em São Bernardo do Campo. Imprensa do mundo inteiro destaca a nova fase da Operação Lava Jato contra o ex-presidente. Hoje o dia... Hoje o dia foi de terremoto político. Obrigado pela Lava Jato a prestar depoimento, Lula foi levado coercitivamente para depor à Polícia Federal numa sala no aeroporto de Congonhas. Houve confusão tanto no aeroporto quanto na casa de Lula em São Bernardo. À tarde, Lula fez um pronunciamento inflamado. Veja um resumo do dia. A notícia de que Lula foi obrigado a prestar esclarecimentos na 24ª fase da Lava Jato caiu como uma bomba no mundo político. Levado de São Bernardo para Congonhas, o ex-presidente prestou depoimento por cerca de 3 horas. Do lado de fora, os ânimos se exaltaram. Quadrilha, rapaz! Você é empresário! Em São Bernardo do Campo, berço petista e cidade onde Lula vive, o clima não foi diferente. Petistas e pessoas contrárias a Lula e ao governo entraram em confronto. Depois do depoimento, Lula seguiu para o diretório do partido, no centro de São Paulo, onde houve novas manifestações. Não vai devolver! O ex-presidente fez um discurso inflamado. Eu me senti ultrajado como deposto prisioneiro, apesar do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal. A Operação Aletheia, que em grego quer dizer busca da verdade, é mais uma fase da Operação Lava Jato e investiga suspeitas de vantagens ilegais obtidas pelo ex-presidente Lula de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Em Curitiba, procuradores explicaram numa entrevista coletiva os detalhes dessa etapa e por que Lula foi pego de surpresa em casa e levado à força para prestar depoimento. Condução coercitiva. A consideração, neste caso, foi diminuir os riscos pessoais, tanto às equipes quanto ao próprio ex-presidente. Essa é a questão. Não havia como não fazer a oitiva do presidente e ficou evidente que se nós tivéssemos marcado uma oitiva com antecedência, somente iríamos ter um risco muito maior de problemas de segurança. A investigação. As investigações são exatamente no sentido de comprovar ou não a participação do ex-presidente nas decisões de beneficiamento dos partidos políticos da base aliada. Nesse aspecto, as investigações já vêm acumulando evidências que o principal beneficiário disso era o governo do PT, cujo titular foi o ex-presidente. Então, fica claro que o benefício político recebido foi basicamente do ex-presidente Lula e atualmente da atual presidenta. Indícios de crime. Nós estamos investigando também hoje vantagens indevidas pagas ao ex-presidente. Isto é um outro aspecto do crime de corrupção, fora o crime de lavagem de dinheiro. Nós verificamos também que o Instituto Lula, um instituto que tem benefícios fiscais, pagou, por exemplo, a G4, que pertence a um filho do ex-presidente, mais de R$1 milhão em serviços que nós precisamos investigar se foram realmente realizados. Porque se não foram realizados, pode caracterizar um benefício aos filhos do ex-presidente. Doações suspeitas. 60% das doações do Instituto Lula de 2011 a 2014 são oriundos das 5 maiores empreiteiras envolvidas no escândalo Lava Jato. 47% das palestras
também são dessas empreiteiras. 20 milhões aproximadamente em doações e mais aproximadamente 10 milhões em palestras. Nós temos indicativos fortes de recebimentos que são, por ele, justificados como doações, como palestras ou como presentes, favores ou até mesmo negando o benefício em relação a obras no sítio e no triplex. Então, neste momento, as investigações ainda não são conclusivas a ponto de pedir a prisão do senhor Luiz Inácio. O depoimento do ex-presidente Lula aconteceu na Polícia Federal em Congonhas e durou cerca de 3 horas. Houve confusão entre militantes do PT e pessoas contrárias ao ex-presidente. O ex-presidente Lula prestou depoimento nesta área restrita do aeroporto de Congonhas, onde autoridades ficam em viagens oficiais. Ele foi trazido de casa em um carro descaracterizado da Polícia Federal. A notícia de que Lula estava no aeroporto atraiu manifestantes que são contra o PT, que vieram com bandeiras do Brasil e bonecos do ex-presidente. Motoristas que passavam pela Avenida Washington Luiz fizeram um buzinaço. Fogos de artifício acabaram chamando a atenção de quem acompanhava o trabalho da Polícia Federal de perto. Mas foi dentro do aeroporto a maior confusão. Como vocês podem observar, um tumulto muito grande aqui, porque aqui há uma sala da Polícia Federal. E manifestantes contra e a favor do ex-presidente Lula vieram aqui para o saguão e há uma manifestação contra e a favor. Em alguns momentos, até empurra entre os manifestantes. Marginal, corrupto, quadrilha. Sem xingar. Ah, que é isso, meu senhor? Quadrilha, rapaz. Você é empresário. Você é empresário. Por que você postergou? Porque eu quis ficar aqui para defender a democracia, para defender o direito de ampla defesa e o direito de se manifestar. A Polícia Militar está tentando fazer alguns cordões de isolamento. Vamos mostrar aqui mais próximo um cordão de isolamento aqui da Polícia Militar, frente à sala da Polícia Federal. Aqui a Polícia Militar fez um cordão de isolamento para impedir que os manifestantes se encontrem. Apesar do tumulto, a programação de voos não foi afetada, segundo a Infraero. Do lado de fora, manifestantes contra o PT reclamaram que foram agredidos. Eu estava com uma bandeira do Brasil no pescoço. Olha só. Eles me derrubaram com a bandeira, meu óculos foi para longe. Nós estávamos numa manifestação pacífica. 130 homens da Polícia Militar foram acionados para fazer a segurança dentro e fora do aeroporto. Ninguém foi detido. O depoimento do ex-presidente no aeroporto fez parte da 24ª fase da Operação Lava Jato. A Justiça Federal autorizou a operação e expediu 44 mandados judiciais de busca e apreensão e condução coercitiva, que foram cumpridos em São Paulo, Brasília, Bahia, Rio de Janeiro e também no triplex em Guarujá, no litoral paulista. Além de Lula, mais 7 pessoas foram obrigadas a prestar depoimento. Entre elas, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e José de Felipe Júnior, ex-deputado federal do PT e tesoureiro da campanha da presidente Dilma Rousseff em 2010. Lula falou por cerca de 3 horas e saiu por um portão lateral do aeroporto. Parlamentares da base aliada estiveram em Congonhas para prestar solidariedade ao ex-presidente. É o chamado golpe de novo tipo, em que parte do judiciário, alguns procuradores, parte da polícia vão tramando neste país. Isso aqui não é discurso pronto, isso é uma indignação. Essa espetacularização da política, querem ganhar por WO, tem medo de urna e o Lula nunca se negou a falar. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, estava com Lula durante o depoimento. Eles fizeram todas as perguntas sobre as palestras que ele deu, fizeram perguntas sobre aquisição ou não, uso ou não. A relação dele com esse sítio em Atibaia, de quem era a propriedade, ele respondeu que a propriedade era do Fernando Bittar e do Jonas. Perguntaram a ele também a relação dele com esse imóvel no Guarujá, esse triplex, e ele disse, está tudo declarado no imposto de renda, na declaração de bens, ele tem uma cota, mas ele não exerceu o poder de compra desse imóvel. Quando perguntaram de 2 pedalinhos dos netos dele, ele ficou indignado, ele falou, acho que essa pergunta não está à altura nem
da Polícia Federal, nem do Ministério Público Federal, e não está à minha altura. Sobre o tal do apartamento, ele falou, olha, estão atribuindo a mim um apartamento que não é meu. Entre os apoiadores de Lula que estavam no aeroporto, o ex-deputado federal professor Luizinho, que foi réu no mensalão petista e acabou absolvido pelo STF. Esta Lava Jato com esse juiz Sérgio Moro está demonstrando neste momento que faz parte do golpe que o Brasil está vivendo. Durante toda a manhã, grupos pró e anti-Lula se enfrentaram na porta do prédio onde vive o ex-presidente em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Houve tumulto e a polícia militar interveio. Pelo menos 3 pessoas foram detidas após uma confusão. A movimentação foi intensa em frente ao prédio de Lula desde as primeiras horas da manhã. Homens da Polícia Federal e da Receita Federal chegavam e saíam nas viaturas, algumas descaracterizadas. Eles realizaram buscas no apartamento do ex-presidente. Do lado de fora, reforço também da Polícia Militar. Do apartamento aqui em São Bernardo do Campo, Lula foi levado pela Polícia Federal para uma sala no aeroporto de Congonhas, no sul da capital paulista, onde prestou depoimento. Manifestantes contra e a favor do ex-presidente permaneceram aqui em frente ao prédio. E houve confusão. Este homem, que carregava uma bandeira do Brasil, foi cercado por um grupo que veio dar apoio ao ex-presidente e chegou a ser chutado. As provocações surgiam dos dois lados. Bateu na minha porta o japonês da Federal! A polícia precisou criar um cordão para separar os manifestantes. Alguns criticavam a atitude da Polícia Federal. O que está acontecendo hoje é uma injustiça. Isso é golpe. O Brasil não pode mais passar por golpes. Outros apoiavam o mandado de condução coercitiva de Lula nesta fase da Operação Lava Jato. Já tem tempo, né, que nós estávamos aguardando esse grande momento. A gente só quer que o país ande certo, direito, entendeu? A gente só quer isso. Ex-presidente Lula volta para São Bernardo do Campo após o depoimento na Polícia Federal. A repórter Sabrina Pires está na frente da casa do ex-presidente e tem outras informações. Sabrina? Bom, depois desse dia agitado, agora o ex-presidente Lula está em casa com a esposa, a dona Marisa. Ele mora aqui nesse prédio, em São Bernardo do Campo, no penúltimo andar. E está bastante entra e sai aqui, inclusive agora à noite, que o clima está mais tranquilo, não tem tantos militantes, nem mais confusão, mas o entra e sai é grande. Há pouco chegou aqui o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, e também alguns vereadores deixaram o apartamento para falar sobre como que está o ex-presidente Lula agora. E ele comentou que Lula está muito animado, nem um pouco abatido. Esses vereadores disseram que agora o ex-presidente comentou que vai começar o projeto 2018, Lula para presidente. Palavras dos vereadores aqui de São Bernardo do Campo, que também disseram que Lula vai participar ainda nesta noite de um ato na quadra do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Bem, mais cedo, o ex-presidente, quando voltou do pronunciamento e também do depoimento à Polícia Federal, ele chegou por aqui e foi aclamado, ovacionado por militantes que estavam muito emocionados, tirando foto, fazendo acenos com gritos de apoio ao ex-presidente. O ex-presidente, inclusive, chegou a tirar algumas fotos, fazendo gestos de apoio, como se fosse mesmo num clima de campanha eleitoral aqui na volta para a casa dele. Portanto, Lula permanece, por enquanto, aqui na casa, tem bastante policiamento ainda, por conta dessas confusões hoje durante todo o dia, muito tumulto, mas agora tem mais lixo de bandeira, de sindicato e muitos jornalistas. Voltamos ao estúdio. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Lula vive o auge de um processo paradoxal. Ele sempre se vangloriou de equipar a Polícia Federal e de prestigiar o Ministério Público Federal. Diz que fez isso para combater a corrupção. Simultaneamente, os governos do PT forneceram, como o Mensalão e o Petrolão, a matéria-prima para o trabalho da Polícia e do Ministério Público. É como se o governo quisesse testar a capacidade dos investigadores de elucidar os crimes, cometendo esses crimes. E cometendo em grande escala. E chegamos ao estágio atual. O Brasil vive um momento histórico. A decisão da Operação Lava Jato e do juiz Sérgio Moro
de conduzir Lula coercitivamente para prestar um depoimento que ele tentava protelar, aproxima a democracia brasileira de um estágio civilizatório, em que as pessoas são realmente iguais perante a lei. Lula ainda não alcançou a dimensão desse momento. Irritado com o que aconteceu, ele convocou uma entrevista coletiva. Mas não deu uma entrevista, não respondeu a nenhuma pergunta. Lula fez algo muito parecido com um comício. Cercado de devotos, ele não respondeu a nenhuma das dúvidas, das suspeitas que o assediam. Lula disse que saiu de uma infância pobre e chegou à presidência da República e fez o melhor governo que ele já viu. Falou de todas as conquistas que foram obtidas no governo dele. O desempenho de Lula foi extraordinário, surpreendente, mas as pessoas já não precisam de um animador de auditório. A plateia olha para a Petrobras, vê a empresa falida, olha para o que se passa ao redor de Lula e preferem a verdade. É essa dificuldade de Lula e do PT de lidar com a verdade que leva o governo Dilma Rousseff a derreter. Boa noite. A ação da Polícia Federal contra o ex-presidente Lula foi destaque na imprensa internacional. A rede de TV CNN entrou ao vivo durante o dia e o site destaca que Lula foi questionado como parte de investigação de corrupção. O The New York Times acompanha o desenvolvimento do caso desde cedo e destacou quando Lula foi liberado depois de 3 horas de interrogatório. O Clarim, da Argentina, informa que Lula foi levado de casa para prestar depoimento e a polícia voltou ao apartamento para buscar documentos. Na Venezuela, El Universal também destaca a ação da Polícia Federal. O La Terceira, do Chile, noticia que a presidente Dilma Rousseff convocou ministros e os partidários de Lula se mobilizam. Na manchete do jornal português Público, Lula foi um dos principais beneficiários da corrupção na Petrobras, diz a acusação. O Le Monde francês diz que o ex-presidente Lula tenta salvar sua reputação. O El País destaca que Lula é liberado depois de 3 horas de interrogatório. No britânico The Guardian, a polícia detém ex-presidente Lula em investigação de corrupção. A ação da Polícia Federal também é notícia na BBC de Londres. E o italiano Corriere della Sera informa sobre as buscas de madrugada na casa do ex-presidente. Os presidentes Nicolás Maduro, da Venezuela, e Evo Morales, da Bolívia, manifestaram apoio a Lula. Maduro publicou uma mensagem dizendo que o ex-presidente brasileiro vai sair mais forte do que ele classificou como um episódio de um ataque miserável. Evo Morales disse que a luta continua. A ONG Transparência Internacional elogiou a operação da Polícia Federal e disse que as acusações precisam ser investigadas e provadas, mas este já é um caso emblemático para a região. Para a Transparência Internacional, o questionamento a Lula mostra que ninguém está acima da lei. A movimentação também foi muito grande no diretório do PT no centro de São Paulo, para onde o ex-presidente foi depois de prestar depoimento. E também no Instituto Lula, onde a polícia cumpriu um dos mandados de busca e apreensão. Logo cedo, a rua do Instituto foi fechada. Os agentes da Polícia Federal e da Receita Federal cumpriram um dos mandados de busca e apreensão no local. O objetivo era acessar computadores e planilhas. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, não estava no prédio. Ele também foi obrigado a prestar esclarecimentos à Polícia Federal. Em nota, o Instituto disse que a violência praticada hoje é uma ação arbitrária, ilegal e injustificável, e que o único resultado do que chamou novamente de violência desencadeada pela Lava Jato é submeter o ex-presidente ao constrangimento público. Já o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, classificou o episódio como um novo e indigno capítulo na escalada golpista que busca desestabilizar o governo da presidente Dilma Rousseff, criminalizar o Partido dos Trabalhadores e combater o que chama de principal líder do povo brasileiro. O partido também convoca os petistas a defenderem nas ruas a inocência do ex-presidente Lula, diz a nota. O momento é de reflexão, de mobilização, de vigília e essa orientação que nós passamos para todos os diretórios estaduais do Partido dos Trabalhadores. No início da tarde, a militância já se concentrava na frente do Diretório Nacional do PT, no centro de São Paulo, em apoio ao ex-presidente. Lula, guerreiro! Lula!
O discurso durou cerca de meia hora. Os jornalistas não puderam fazer perguntas. O ex-presidente condenou a intimação da polícia para que ele desse explicações sobre as supostas vantagens ligadas ao esquema de corrupção da Petrobras e também criticou a imprensa. Eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, no show e no espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. Depois do pronunciamento do ex-presidente, quem falou à imprensa foi o advogado dele, Cristiano Zanini Martins. Ele condenou a obrigatoriedade do depoimento de Lula à Polícia Federal e disse que a medida não encontra respaldo jurídico na Constituição brasileira. A defesa de Lula diz que já pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda as investigações sobre o apartamento triplex em Guarujá e o sítio em Atibaia, até que o STF defina quem terá competência para julgar Lula, o Ministério Público Federal ou o Estadual de São Paulo. A condução coercitiva, ela existe e está prevista no Código de Processo Penal, mas ela tem alguns pressupostos. Por exemplo, o fato de ter sido intimado para prestar o depoimento e não ter comparecido. Então, esses pressupostos que a lei estabelece não se verificam no caso concreto. Veja agora outros trechos do pronunciamento do ex-presidente Lula no diretório do PT. Eu queria dizer para vocês que hoje, na minha vida, é o dia da indignação. O dia da falta do respeito democrático, o dia do autoritarismo de pessoas do judiciário, porque seria tão simples ter me convidado para prestar depoimento que eu iria. Se vocês não sabem, esse ano eu já fui prestar 3 depoimentos. O Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Hoje, nesse país, ser amigo do Lula parece que virou uma coisa perigosa. É preciso criminalizar o PT, é preciso criminalizar o Lula, porque esses caras podem querer continuar no governo. Se a Polícia Federal, o Ministério Público, ou quem quer que seja, encontrar R$1 de desvio na minha conduta, eu não mereço ser desse partido. Não mereço. Eu quero dizer aqui à CUT, ao PT, ao Sem Terra, ao PCdoB, que a partir da semana que vem, me convidem, que eu estarei disposto a andar esse país fazendo a minha pregação. Embora eu esteja intimamente magoado, que eu acho que eu merecia um pouco mais de respeito nesse país. Eu me senti ultrajado como se fosse prisioneiro, apesar do tratamento cortês dos delegados da Polícia Federal. Eu quero dizer, se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. E a jararaca está viva, como sempre esteve. Por isso, muito obrigado, companheiro. Parlamentares do PT passaram o dia defendendo o ex-presidente Lula e condenando as ações da Operação Lava Jato. E a oposição reforçou o discurso pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como hoje não houve votação no Congresso Nacional, muitos senadores e deputados já estavam em seus estados e se manifestaram por meio de vídeos na internet. Os petistas falaram em golpe e chamaram a população para ir às ruas em defesa de Lula. Condução coercitiva acontece quando a pessoa se nega a prestar esclarecimentos. É chamado pelo juízo e falta 1 vez, 2 vezes. Esse não é o caso. O que está acontecendo aqui é um golpe, eles querem dar um golpe de Estado. E nós temos que nos mobilizar. É fundamental ocuparmos as ruas do Brasil no dia de hoje. Essa perseguição contra o presidente Lula não é porque ele fez alguma coisa de errado, é porque ele fez muitas coisas certas
para o bem do povo brasileiro. Nós não podemos aceitar essa ofensa. Vá para a sede do Diretório Municipal, do Diretório Estadual. Vamos nos encontrar para planejar a nossa ação de mobilização contra essa ofensa ao presidente Lula. Essa operação vir e logo após de uma divulgação no órgão da imprensa escrita de um suposto depoimento, de uma suposta delação que não está homologada, mais uma vez evidencia a concatenação entre a natureza política e a ação ilegal da Lava Jato com a articulação golpista contra as conquistas do povo brasileiro, contra o PT e contra a imagem do presidente Lula. Não foi uma condução coercitiva, foi um sequestro perpetrado pela Polícia Federal a mando do juiz Lava Jato. Vamos nos mobilizar, vamos organizar essa resistência, porque nós não podemos permitir que esse golpe avance. É mais uma ação com objetivo político, objetivo de criminalizar o PT, criminalizar o presidente Lula e depor o governo da presidenta Dilma. Os parlamentares da oposição apoiaram a Operação Aletheia e aproveitaram os fatos de hoje para engrossar o discurso a favor do impeachment de Dilma. Ninguém está acima da lei, muito menos o Lula. A Polícia Federal, o Ministério Público, eles não são instituições ou instrumentos da oposição. Eles são, sim, instituições de Estado e não perseguem. Eles estão buscando e procurando o que os fatos estão dizendo. Existe um movimento que aparentemente é paradoxal. Quanto mais frágil fica o governo, melhor reage a economia. E é preciso que possamos entender, portanto, que é o desfecho dentro da Constituição, seja através do impeachment ou através de novas eleições, que apontará a saída para a crise que se aprofunda a cada dia no país. Com esse governo, o país não vai encontrar saída. Se a saída vai ser por uma cassação da chapa pelo TSE ou vai sair pelo impeachment votado pelo Congresso, pela Câmara e Senado, essa é uma questão que os próximos dias vão dizer. O senador Aécio Neves, presidente do PSDB, divulgou uma mensagem no Facebook. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Dentro e fora do Brasil, Lula é um símbolo para os que dele gostam, amam e para os que o detestam, odeiam. Lula nega ser dono do sítio em Atibaia e do triplex no Guarujá, conexões para enredá-lo na Lava Jato. Inegáveis são a sedução buscada por empreiteiros e favores aceitos. Muitos do que apoiam e amam Lula negam, recusam toda e qualquer evidência ou fato. Os que odeiam Lula engolem e transformam em bilis qualquer coisa. Querem Lula não apenas preso, querem vê-lo humilhado, porque Lula é um símbolo, é o inimigo a ser esmagado naquilo que negam, a luta de classes. Lula seria o mal absoluto e mais nada. Para milhões, entre os 111 milhões que o elegeram e reelegeram, Lula simbolizou os secularmente humilhados. Tal símbolo exigiria muito mais cuidados diante da história. O que vale para os de cima nunca valeu para quem está ou veio de baixo. A coerção para Lula depor foi passo calculado no espetáculo político midiático. Não por acaso, um dia depois do vazamento parcial da delação de Delcídio. Fatos e investigações à parte, não por acaso, na semana anterior às manifestações do dia 13, que tem objetivo claríssimo: acelerar a queda do governo. Há 5 dias dissemos aqui, aspas, agora a briga será de rua e nas ruas. Porque no sábado, Lula havia declarado guerra aberta e total ao negar ser dono do triplex e atacar, aspas, a offshore que veio do Panamá para ser dona do meu triplex é, na verdade, dona do triplex da Globo em Paraty e do seu helicóptero. Que, dentro da lei, siga a investigação a Lula. Mas, até para evitar torná-lo mártir, investigue-se todos, ou repita-se, o que se terá é mais uma perigosa farsa. Quase 1/3 do Congresso é alvo de denúncias no Supremo.
Sob investigação agora estão o presidente do Congresso, Renan, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a presidência de Dilma e 2 ex-presidentes da República, Lula e, ainda que já tenham esquecido apenas 2 semanas depois, Fernando Henrique Cardoso. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, criticou a decisão do juiz Sérgio Moro de conduzir coercitivamente o ex-presidente Lula para depoimento. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, Marco Aurélio disse que não entendeu essa decisão porque só se conduz à força o cidadão que resiste e não comparece para depor. E Lula não foi intimado, acrescentou. Para o ministro do Supremo, houve um atropelo. Amanhã, disse ele, constrói um paredão na Praça dos Três Poderes. O ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, José Gregori, também condenou a decisão do juiz Moro e a considerou um exagero. Para o jurista, a medida da coerção só se aplica se a pessoa se recusar a atender uma convocação para depor, o que não aconteceu no caso do ex-presidente Lula. No fim da tarde, poucas horas após divulgar uma nota na qual afirmava estar inconformada com a obrigatoriedade do depoimento de Lula, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento reforçando sua posição e também se defendeu das acusações atribuídas ao senador Delcídio do Amaral em suposta delação premiada. Eu quero manifestar o meu mais absoluto inconformismo com o fato do ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que por várias vezes compareceu de forma voluntária para prestar esclarecimentos perante as autoridades competentes, seja agora submetido a uma desnecessária condução coercitiva para prestar mais um outro depoimento. Eu quero também me manifestar não só meu inconformismo com o vazamento ilegal dos termos de uma hipotética delação premiada feita pelo senador Delcídio do Amaral. O senador Delcídio Amaral teria afirmado que meu governo teria feito gestões junto ao Poder Judiciário para mudar os rumos da Operação Lava Jato. Uma iniciativa teria sido tomada por mim. Reunião realizada em Portugal, na cidade do Porto, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Em nota, o presidente da Suprema Corte desmentiu essa absurda versão, afirmando textualmente o que nós já havíamos anteriormente afirmado de público. Ou seja, que o objeto dessa reunião foi exclusivamente a discussão acerca de um projeto de lei que tratava de reajuste dos servidores do Poder Judiciário. Acredito ser lamentável que ocorra ilegalmente o vazamento de uma hipotética delação premiada que, se chegou a ser feita, teve como motivo único a tentativa de atingir a minha pessoa e o meu governo. Provavelmente pelo desejo de vingança, pelo imoral e mesquinho desejo de vingança e de retaliação. A 24ª ação da Operação Lava Jato na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para uma análise sobre o respeito aos limites da lei, entrevista o jurista Walter Maierovitch, desembargador aposentado que comandou a Secretaria Nacional Antidrogas da Presidência da República e é presidente no Instituto Brasileiro Giovanni Falcone de Ciências Criminais. Muito obrigada por estar conosco. Um dia de emoções fortes, um dia de comoção, em que pode estar sendo difícil para as pessoas entenderem objetivamente tudo o que está acontecendo. Como, do ponto de vista político, existe uma polarização no país. De um lado, os aliados do presidente Lula, as lideranças petistas, repudiam firmemente a ação da Polícia Federal, entendendo que ela é descabida e coloca em curso no Brasil um golpe de Estado. O Instituto Lula emitiu uma nota usando termos muito fortes sobre a ação da Polícia Federal, violência, injusta, injustificável, arbitrária, ilegal. Eu quero saber do senhor
se essa 24ª ação da Polícia Federal da Lava Jato, a 24ª ação da Lava Jato, desrespeitou a lei ou foi dentro dos limites da lei? Nós precisamos entender e ter a seguinte ótica, do principal e do acessório. Houve efetivamente um erro judiciário, um erro do juiz com relação à condução coercitiva. Erro judiciário significa ilegalidade. Mas isto não é o principal, é um acessório. Isso não pode impedir que a operação continue, porque a operação é o principal e todo o povo brasileiro já viu a roubalheira que ocorreu, a transformação de uma democracia em cleptocracia, poder dos ladrões. Estão aí as empreiteiras. Então, a necessidade de se colocar no devido lugar o erro. Todos podem errar, até o juiz. Temos erros judiciários por revisão criminal. Agora, um erro, uma ilegalidade, tem que ser tratado a nível de recurso, uma representação quando tem abuso de autoridade, mas não no sentido disso macular uma importante operação, uma fundamental operação, que é a Lava Jato, e isso transformar um investigado, que é o ex-presidente Lula, em uma pessoa que não pode ser mexida, porque, evidentemente, numa república todos são iguais perante a lei. E veja, qual é o grande interessado em que tudo se esclareça? Evidentemente, é aquele suspeito. Quem que está sob suspeita e se sente inocente, não tem aí o interesse em que tudo fique aclarado. O mandado de condução coercitiva é comparável a um sequestro, como está sendo divulgado em vídeo nas redes sociais solidárias ao presidente Lula? Isso por gente, na realidade, fora do campo jurídico, que não tem um mínimo conhecimento de um sequestro e de uma condução coercitiva, que é um ato que cabe toda vez que alguém comunicado... Quando cabe a condução coercitiva? Quando alguém é intimado a comparecer e não comparece perante a autoridade competente. Então, o que se faz? Se faz a condução coercitiva. Para quê? Para que a autoridade possa ter a informação que deseja. Agora, veja bem, uma coisa muito simples de se ver. Imagine alguém que se diz vítima de um linchamento, procura a autoridade, o Ministério Público, fala, olha, eu vou ser linchado. E aí alguém propõe, então vamos pedir a prisão preventiva dessa pessoa. É absolutamente equivocado. A mesma coisa com relação ao Lula. O procurador diz para a segurança dele. Então, para a segurança dele, ele aniquile um direito fundamental de liberdade, de ir e vir. Agora, aí é que está o erro, mas é erro judiciário. O presidente Lula tinha, eu quero entender, e acho que talvez isso também seja importante para as pessoas, há uns dias o presidente tinha agendado um depoimento aqui em São Paulo e entrou com um recurso no sentido, por entender, conforme foi dito pelo deputado Paulo Teixeira, aqui no Jornal da Gazeta, que estava havendo um abuso por parte do Ministério Público de São Paulo e que, do ponto de vista formal, não era daquela forma que devia ser conduzido e que o presidente não deveria, portanto, fazer o tal do depoimento em São Paulo, conforme estava agendado. Por razões formais que ele argumentou, e isso foi aceito e o presidente teve suspenso esse depoimento. O juiz Moro pode ter sido induzido ao que o senhor chamou de erro, ao expedir esse mandado de condução coercitiva, entendendo que houve resistência de Lula ao fazer um depoimento aqui em São Paulo? Não, porque a argumentação era para a segurança do Lula. Foi o que disse hoje o procurador. Esse foi o argumento que foi aceito. Agora, veja, com relação ao Ministério Público, o que está em jogo já é questão passada aquela intimação
indevida do Ministério Público de São Paulo para o Lula comparecer. Tá? Um órgão acusador não pode intimar um suspeito. Mas é coisa vencida e até admitida pelo Ministério Público o erro. Agora, outra coisa é a ação que o ex-presidente Lula propõe, dizendo existir um conflito de atribuições. Ele acha que só um Ministério Público, ou de São Paulo, ou federal, é que pode, porque está havendo duas coisas iguais. Aí é um grande erro de quem está colocando isso. Não existe nenhum conflito de atribuições. O Ministério Público de São Paulo apura aquilo que diz respeito a Bangkok, aquela cooperativa de bancários onde se diz que teve lavagem de dinheiro nos solares e etc. Isso é objeto de apuração de competência evidentemente estadual, porque tem falência e etc. Outra coisa é a atribuição do Ministério Público Federal de tudo, e a atribuição exclusiva do Ministério Público Federal de tudo o que diz respeito a desvios da Petrobras, a subtrações, a contratos, ao desfalque da Petrobras. E não existe conflito algum de atribuições, cada um na sua atribuição. Bom, agora, hoje o procurador, Carlos Fernando, como o senhor lembrou, falou que, então, foi uma surpresa, tudo foi de surpresa, com a finalidade de proteção à investigação, porque vazamentos têm sido altamente prejudiciais à investigação. Isso anunciado anteriormente, não de surpresa, traria prejuízos para a investigação, inclusive destruição de elementos que são considerados prova. Bastava anunciar e avisar o presidente Lula que ele ia ser convocado e ponto final. E os advogados, vários advogados, entendem até que ele podia ser alertado sobre o conteúdo do depoimento que ele iria fazer, não precisava ser como foi. No seu entender, justifica o fator surpresa, como defendeu o procurador? Vamos dividir a coisa. Não foi só a condução coercitiva, a ouvida do ex-presidente Lula. Nós tivemos importantíssimas medidas de buscas e apreensões. E evidentemente que isso você não pode anunciar, porque senão desaparecem arquivos, desaparecem computadores. Como estão dizendo que desapareceu, né? São coisas absolutamente diferentes, onde há surpresa, a necessidade disso. Agora, outra coisa, então, tem que se separar. Foi absolutamente legal a ação de hoje com relação às buscas e apreensões. Absolutamente legal. O que ocorreu foi o erro. Agora, que é o acessório. Se pegar isso para se tentar inviabilizar tudo, infelizmente, não se pode aceitar. Né? A última questão. Há uma indignação muito grande, porque os aliados do presidente Lula gostam dele. E ele, naquele pronunciamento que fez, mostrou que ele se sentiu prisioneiro, que ele ficou magoado com aquilo, embora aquilo o impulsionasse para uma luta, para ir adiante, etc. e tal. Mas o promotor, Carlos Fernando, disse que ninguém está acima da lei. O Lula foi presidente do Brasil, foi reeleito presidente do Brasil, não é mais presidente da República. A lei, a Polícia Federal, as instituições, Judiciário, Receita Federal, Polícia Federal, tem que ter um comportamento diferente, especial, para quem tem um histórico como o presidente Lula tem, ou na presente circunstância da vida dele, como falou o promotor Carlos Fernando, ninguém está acima da lei nesse país, ninguém tem que ter um tratamento diferenciado por essa ou aquela razão, a não ser que seja uma autoridade que tenha foro privilegiado. Eu quero ouvir do senhor se o presidente Lula deve ter um tratamento diferente pelo histórico da vida dele. Não, ninguém deve ter tratamento diferente. O que existe um dever de todos os funcionários públicos, juízes, promotores, e é regra, é o dever de urbanidade. As pessoas precisam ser tratadas com educação, sem arbitrariedades, mas todos são iguais perante a lei. Agora,
a gente tem que pensar em algumas coisas que estão sendo deturpadas a todo momento. Qual é o tratamento de alguém que já saiu da presidência? É de um ex-presidente que deve ser tratado com educação e etc., jamais com condução coercitiva. Isso é certo. Agora, essa confusão que se dá, então, de repente, um colaborador de justiça, um delator, se fala, veja, um delator. Vamos pensar num Tommaso Buscetta, chefe da máfia e traficante internacional que foi. Todos os colaboradores em sede de crime organizado são todos pústulas, como é o Teocídio do Amaral. Então, o que acontece? Se vai deixar de lado tudo? Não. Evidentemente que se vai pegar aquilo que foi dito e se vai apurar ponto por ponto. Porque só a delação não diz absolutamente nada e nem serve, se ela for sozinha, para sustentar uma sentença condenatória. Bom, dizer ela diz muito, mas tem que ser investigado e provado, é isso? Tudo tem que ser... Veja, tudo dizia o juiz Falcone, que foi dinamitado pela máfia, que se deve montar um mosaico ou um quebra-cabeça, em que todas as peças são importantes para se ter ideia. Okay. Agora, então, o que ele quis dizer? Que até a delação premiada é importante. E eu agradeço muito seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Estela. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, foi mais uma vez denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de recebimento de propina da Petrobras em contas na Suíça. Segundo a denúncia, os valores seriam superiores a 5 milhões de dólares. E as acusações são de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As investigações afirmam que o parlamentar teria recebido propina saída de um contrato de um campo de petróleo em Benim, na África. A Procuradoria pede a devolução dos valores bloqueados nas contas, além de reparação de danos morais e materiais e também a perda do mandato. O Partido Democratas conseguiu uma liminar na Justiça Federal de Brasília para suspender a posse do novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. A juíza Solange Ramos de Vasconcelos determinou a suspensão do decreto da presidente Dilma Rousseff, que ontem nomeou Wellington César para o Ministério da Justiça. Ele assumiu no lugar de José Eduardo Cardoso, agora advogado-geral da União. Segundo a juíza, ele não pode assumir sem antes se desligar do Ministério Público da Bahia, onde é procurador desde 1991. O Ministério da Justiça ainda não se pronunciou. Uma equipe está reunida neste momento discutindo o assunto. A partir de agora, você pode se comunicar com o jornalismo da TV Gazeta pelo Gazap. Adicione o número 991-616121 ao seu celular e envie pelo WhatsApp denúncias, fotos e vídeos de até 1 minuto. O seu material pode se transformar em reportagem nos nossos telejornais. Entre no nosso site para ver quais são as regras. Daqui a pouco, mais informações sobre a repercussão do depoimento do ex-presidente Lula na 24ª fase da Lava Jato. Voltamos em menos de 2 minutos. Até já. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Vale tudo, Veste Casa. Mantas a partir de R$16,99. É isso mesmo, R$16,99 cada. Almofada Zap Zap por apenas R$15,99. Maior sucesso na Veste Casa. Só R$15,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. O Detran mudou para facilitar a vida dos paulistas. É o novo Detran. Já são mais de 100 unidades com atendimento padrão poupa-tempo. Na capital, no interior e no litoral.
E pela internet, são mais de 20 serviços online e 3 aplicativos. Tudo isso é resultado de uma gestão mais moderna, inovadora e transparente. É o novo Detran no caminho certo. Novo Detran, Governo do Estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. As notícias sobre a nova fase da Operação Lava Jato, que tem como alvo o ex-presidente Lula, repercutiram também no mercado financeiro. O dólar fechou a R$ 3,76, a menor cotação do ano. O pregão abriu já com uma forte alta no preço das ações. O índice Bovespa chegou a subir 6% na parte da manhã, sinalizando que a semana seria uma das melhores em ganhos desde 2008. O dólar operou em queda, chegou a ser negociado a R$ 3,65 na mínima do pregão, quase 4% menos que os R$ 3,80 da cotação do dia anterior, quando a moeda americana chegou ao menor patamar em quase 3 meses. Ontem, a reação foi a notícia sobre a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, envolvendo Lula e a presidente Dilma. Hoje, foi a nova fase da Operação Lava Jato que mirou no ex-presidente. O preço das ações e do dólar reflete o que o mercado financeiro espera que aconteça na economia. Nesse momento, os investidores entendem que aumentaram as chances de mudança na política econômica. O mercado acredita que, com os novos fatos da Lava Jato, um possível processo de impeachment da presidente Dilma ganha fôlego. Até recentemente havia uma perspectiva aí de que isso poderia acontecer, mas sem muita convicção, sendo um cenário talvez possível, um cenário considerado. Tendo em vista esses fatos novos, esse cenário ganhou força e, com isso, as apostas de mercado nessa direção cresceram bastante nos últimos 2 dias e o resultado é o que nós vimos, dólar em queda forte e as ações se valorizando. Para quem está pensando em investir no mercado financeiro, o economista recomenda cautela. Diz que não dá para arriscar sobre o que vai acontecer com o preço das ações daqui para frente. Depende também do cenário político. Se o governo conseguir uma reação, mostrar a capacidade de se sustentar no cargo, no posto, aí sim é possível que tenhamos uma correção desses movimentos e aí investidores que eventualmente entrarem agora sofrerão grandes perdas. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Ontem a gente soube que o Brasil teve uma das piores recessões da história da República, mas mal se fala disso. E não é por um bom motivo. O país está em transe político, judicial e policial. Mesmo nas semanas um pouco mais calmas do início do ano, a gente dizia aqui no Jornal da Gazeta que enquanto não houvesse alguma solução política, uma reviravolta do governo Dilma que fosse, não haveria solução para a crise econômica tão cedo. Agora, então, o debate de soluções econômicas simplesmente saiu do horizonte. O governo Dilma já não tinha força nem para aprovar no Congresso um plano bem limitado e precário de mudanças. Agora, simplesmente desapareceu o horizonte em que isso possa ser discutido ou votado. Por enquanto, o nevoeiro está na ponta do nariz. A única discussão é saber se o governo vai sobreviver. Isso quer dizer que a crise vai piorando. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de fazer o conserto. Para piorar, as dificuldades estão cada vez mais visíveis no dia a dia. Neste primeiro bimestre, o número de pedidos de recuperação judicial das empresas triplicou em relação ao início do ano passado. Isto é, há mais empresas indo à justiça para dar um tempo no pagamento de suas dívidas, para tentar uma recuperação do negócio. As vendas nos supermercados caíram 3,4% em janeiro. Mesmo nas compras essenciais, as pessoas estão cortando gastos. 2 das maiores redes de lojas do país, o Pão de Açúcar e o Magazine Luiza, tiveram prejuízo no ano passado. A produção de veículos caiu mais de 31% no primeiro bimestre, quase 1/3. A quantidade de veículos fabricados no país voltou ao que era em 2003, uma regressão de 13 anos. O resultado do PIB de ontem mostrou que a economia brasileira voltou a ter o tamanho que tinha em 2010. Perdemos 5 anos, empobrecemos. O que fazer? Não dá nem para discutir agora. Como eu disse, o país está em transe. Nada vai avançar até passar o nevoeiro, seja com qual governo for.
Boa noite. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender investigações sobre o petista. Os advogados de Lula contestavam haver 2 investigações sobre o sítio em Atibaia e o apartamento em Guarujá, uma no Ministério Público Federal, no Paraná, e outra no Ministério Público de São Paulo. Rosa Weber entendeu que não está configurado conflito e que as investigações devem continuar. E uma manifestação acontece neste momento aqui na Avenida Paulista. O ato é de pessoas contra o ex-presidente Lula. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Nós voltamos a segunda-feira, às 7 da noite. Boa noite e bom fim de semana. Aliás. Até segunda. Ronald Rios confere as famosas batalhas de rap em histórias do rap nacional. Logo mais, 11h30 da noite.